Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa. Eu estou passando aqui hoje rapidinho para deixar uma reflexão para as nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre uma palavra e um destino. Eu vou falar sobre o poder da palavra, o poder da atitude. E vou falar sobre a história de uma criança que, ao nascer, ela já carregava ali todo um peso, havia algo decretado sobre ela, mas que uma atitude mudou toda uma história. E hoje eu vou falar sobre Benoni. Você já ouviu falar sobre Benoni? Uma criança que nasceu em meio à dor. Uma criança que ela não pôde escolher por ela, mas que teve alguém que tomou uma atitude que foi diferencial na vida dele. Vamos aprender um pouquinho sobre essa história? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de alguém. E mudando o mundo de alguém, assim o mundo vai sendo transformado. Vamos lá? Gênesis capítulo 35, no seu versículo 16, diz assim: Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, com grande dificuldade. Enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro filho. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Olha que história linda! Uma história de uma mulher que não podia ter filhos, que nós sabemos que Raquel era estéril. Raquel era a preferida de Jacó, e agora Raquel ela teve José, que também é o preferido de Jacó, e agora ela está dando à luz a um outro filho, que se chama, que ela deu o nome de Benoni. E ali no momento do parto tinha uma parteira que foi diferencial na vida de Raquel também. Ela disse assim: não, Raquel, força, não tenha medo, você vai ter esse filho. Então, o que acontece? A palavra de ânimo dessa parteira deu forças a Raquel para ela concluir a missão dela. E olha que interessante, aquela que disse assim: Senhor, me dá filho, senão eu morro, agora está morrendo, tendo um filho. Tem uma frase que diz que quando nós estamos dispostos a morrer por aquilo que é a nossa missão, de fato, nós descobrimos o nosso propósito de vida. Então agora a Raquel está morrendo por aquilo que ela mais desejou na vida dela, que era ter um filho. Ela tem 2 filhos e agora ela está morrendo no parto do seu segundo filho, que é Benoni. E quando ela está lhe dando à luz o filho, nós sabemos que na cultura hebraica, na cultura dos judeus, o nome tinha um peso muito grande. Nós vamos ver que eles davam o nome segundo a circunstância que eles estavam vivendo. Um exemplo disso é quando Sara tem Isaac. Sara também era estéril. E quando ela tem Isaac nasce, ela coloca o nome dele de Isaac, que significa risos. Ela está dizendo assim: o Senhor me encheu de risos. E quando até mesmo Jacó nasceu, ele nasceu ali agarrado no calcanhar do irmão, eles colocaram o nome dele de Jacó, o enganador, o mentiroso. Porque o nome tinha um peso muito grande. Então, na cultura judaica trazia isso, como se o nome definisse o destino dessas pessoas. Então, todas as vezes que falava o nome dessas pessoas, estava lembrando o seguinte: Jacó é mentiroso, Isaac me trouxe risos. Então, agora essa mãe, Raquel, no seu último suspiro de dor, ela vai dizer assim, o nome dele vai ser Benoni, ou seja, o filho da dor, o filho da aflição. Benoni significa isso. E ela depositou nessa criança toda a sua dor, toda a sua aflição. E ela disse: ele vai se chamar Benoni. Mas, quando Jacó pega essa criança no colo, ele diz assim: não, o meu filho não vai se chamar Benoni. O meu filho vai se chamar Benjamim, o filho da alegria, o meu braço, a minha força. Então, olha que interessante, Jacó não permitiu que a circunstância deixasse com que o seu filho carregasse esse
peso. Então, o que nós viemos aprender aqui, que circunstância não define o nosso destino. Quantas vezes na nossa vida nós estamos passando por processos e nós começamos a dar nomes a esses processos, trazendo isso como definição para a nossa vida. Quantas vezes a mulher do fluxo de sangue foi lembrada pelo fluxo de sangue? Quantas vezes ali Sara poderia ter sido lembrada pela mulher estéril? Quantas vezes eu e você vamos nomeando o nosso futuro, dizendo talvez, eu não nasci para ser feliz na minha vida sentimental, não vai dar certo para mim, não deu certo na minha família. Quantas vezes nós vamos trazendo marcas de trajetórias e vamos colocando isso como nomes na nossa vida, como definição do nosso destino. E é isso que aconteceu naquele contexto. Essa mulher cheia de dor, que estava ali morrendo, ela disse, é o filho da minha dor. Imagina todas as vezes que Benjamim, ele lembrasse que ele era Benoni, o filho da dor, o filho da aflição, ele ia lembrar do quê? Eu nasci, a minha mãe morreu porque eu nasci. Olha o peso que essa criança poderia trazer na vida dele. Mas o pai foi ali e declarou uma palavra diferenciada. Não, é Benjamim, é o filho da minha alegria. E essa palavra profética mudou o direcionamento da vida de Benjamim. Ele poderia crescer frustrado, carregando ali a dor, a frustração de ter sido filho, que quando ele nasceu, a mãe morreu. Mas o pai tirou esse peso dele. Isso acontece conosco. Quando nós estamos em Deus, confiando no nosso Pai, Ele tira o peso das marcas que nós íamos carregando ali, talvez do pensamento que não iríamos dar certo, que nós fomos um erro do nosso pai, que nós fomos um deslize do nosso pai, que você foi o pior erro da minha vida. Quantas vezes filhos já ouviram isso de pais ou de pessoas, que você não ia dar em nada, mas ali o Pai tira todas essas marcas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e sabemos que Ele morreu na cruz, ali na cruz Ele estava retirando todas as marcas, tudo aquilo que o mundo dizia sobre nós, Ele estava ali tirando de nós, Ele estava tirando o Benoni de nós, e Ele estava dizendo assim, vocês são filhos da alegria, porque lá no Éden, quando Adão e Eva, eles falharam, nós éramos Benoni. Nós éramos o filho da dor, o filho da aflição. Mas quando Deus envia Jesus, Jesus aceita o sacrifício da cruz, nós passamos a nos chamar a Benjamim, o filho da alegria. Então eu não sei quais são as marcas que você tem carregado, eu não sei quais são os rótulos que o mundo tem falado que você é, o que você carrega da sua infância, mas eu quero te trazer algo para o teu coração no dia de hoje. Lá na cruz, Jesus tomou todos esses rótulos e Ele diz assim, você só carrega ele se você quiser, porque lá na cruz eu tomei sobre mim todas as suas dores, todas as suas feridas, e te fiz meu, e te fiz herdeiro, e te fiz co-herdeiro de uma grande herança, e hoje você é filho da alegria. Então essa palavra que eu deixo para o nosso coração, e que você seja abençoado por essa palavra. E lembre-se, circunstância não define o nosso destino. E lembre-se, uma atitude de um pai mudou todo um contexto. Foi essa atitude que Deus teve por nós, de um pai que nos ama. E lá na cruz Ele tomou todos os rótulos, tudo aquilo que foi lançado sobre nós, e nos deu novo nome, novas vestes, e nos fez nova criatura. Então, você que decide no dia de hoje, se você quer ficar como Benoni ou como Benjamim, o filho da alegria. E que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe aí seus comentários. Márcia, eu não conhecia a história de Benoni. Márcia, deixe aí seus comentários e divulgue. Me ajude a escrever essa história. Um grande abraço, Márcia Rosa.